Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encerramento da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Esta é a quinta semana que a Biblioteca Pública Municipal, Josino Bretas, realiza a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. Durante esta semana, nós tivemos concurso da frase no Instagram, concurso da frase no Facebook da Biblioteca, concurso da foto no Instagram da Biblioteca, contação de história na segunda-feira e na terça-feira. Na quarta-feira, nós assistimos ao filme de Clarice Lispector, baseado em Clarice Lispector, A Hora da Estrela. E na quinta-feira, dia 29, fizemos então o debate deste filme e foi maravilhoso esse debate. E hoje nós estamos aqui com a mesa de debate Clarice Lispector, 100 anos. No final do debate, nós teremos o resultado do concurso da frase e o concurso da foto. Tá? Então eu vou chamar para compor a mesa a professora e secretária de Cultura Gabriela Zeredo, a professora Kênia Rodrigues, a professora Miriam Bisotto e a professora Amila. Amila. Obrigada pela presença de vocês. E agora eu vou ficar ali nos bastidores. Se você tiver alguma pergunta, pode fazer através do Facebook, que no final estarei passando para a mesa através da mediadora Gabriela Zeredo. Boa tarde. Boa tarde, Helena, pelo convite. E boa tarde a todas vocês que aqui estão nesse fim de dia, começo de noite tão especial. E boa tarde a vocês que estão aí nos assistindo. Nós pedimos que compartilhem nas redes sociais, chamem os amigos. Esse momento foi preparado com muito carinho, justamente para que essas reminiscências do fim do dia cheguem em vocês. Bom, mais uma vez, Helena, parabéns por esse evento, essa comemoração dos 100 anos de Clarice. Outro dia eu li uma das matérias comemorativas de que ela não estaria nada satisfeita com isso, porque ela não via o envelhecimento com bons olhos, inclusive havia uma polêmica, se ela era de 1920 ou 25, porque ela alterava a sua idade. Mas pedimos aí desculpa a Clarice, mas por tudo que ela representa para a nossa literatura, para nós, mulheres brasileiras. Esse dia, 10 de dezembro, é o dia do seu nascimento, mas esse ano é um ano muito especial para a gente. A professora Helena Carvalho Sixu é graduada em Biblioteconomia, especialista em letramento informacional pela UFG, coordenou a biblioteca da recém-criada Faculdade 7 de Setembro, a biblioteca da Unicaldas, a biblioteca da UEG e atualmente é diretora da Biblioteca Pública Municipal, professor Josino Bretas. Eu costumo dizer que a Helena hoje é a maior promotora da cultura de Caldas Novas. Ela consegue unir todas as artes, estimular todas as artes e transformou realmente a nossa biblioteca num centro de apoio à cultura local. Então, não me canso de parabenizá-la, Helena. E estamos aqui com as nossas convidadas, a Mila Barbosa, mestre em Letras pela UFO, professora do Ensino Fundamental 2, Ensino Médio da Rede Pública Estadual, que hoje vem aí com novidades, para nós do Estado, dessa retomada da aula, uma polêmica. Professora Miriam Pereira Galtério Bisotto, graduada em Pedagogia em Letras, mestre em Linguística pela UFO, Minas Gerais, e adora dizer que o seu melhor crédito é que ela é apaixonada pela literatura. A professora Kênia Rodrigues, graduada em Letras, mestre e doutora em Linguística pela UFG,
com enfoque literário, professora atuante em escolas particulares de Caldas Novas e também na UFG Campus Goiânia e o EG Campus Caldas Novas. Então, também sejam mais que bem-vindas nossas convidadas especiais. Agradecemos também aí o grande parceiro Claudenir, que está sempre conosco, a equipe da Biblioteca Municipal, que deu apoio para que esse evento acontecesse. Então, hoje, né, esse fechamento da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2020 em Caldas Novas é com essa live, Clarice Lispector, 100 anos. Clarice pertence à terceira fase do movimento modernista. Nós, que estudamos a crítica literária ou a literatura em sua vertente teórica, a gente não gosta muito de separar autores e livros em movimentos, né? Nos movimentos literários. Mas a gente sabe aí que tem vários participantes das rodas de leitura aqui da biblioteca, que são vestibulandos. Então, achei importante situar esse momento da Clarice aí para eles e para as demais pessoas que estão nos assistindo, porque, desse modo, acho que fica até mais fácil compreender o tanto que Clarice foi inovadora. Porque nessa terceira fase do movimento modernista, a maioria dos romances brasileiros, eles eram regionalistas, né? E, de repente, vem aí uma escritora que imprime nas suas obras uma literatura intimista, de sondagem psicológica e introspectiva, com mergulhos no pensamento e na condição humana. Hoje, nosso objetivo aqui é provocar em você aí o seu desejo de ler ou reler Clarice, nesse centenário de seu nascimento. Então, nós convidamos vocês para que, antes de viajarmos nas obras de Clarice, que viajemos em sua vida, né, na sua biografia. Professora Kênia, fale um pouco dessa menina ucraniana, nascida Chiaya, nós estávamos aqui ainda polemizando, né, a pronúncia do nome, e que se tornou a nossa brasileiríssima e querida Clarice. Obrigada, boa tarde a todos. Meninas, é um prazer. Esses momentos são reconstrução de laços de amizade também. Construção de novos laços e reconstrução de laços antigos. Então, é uma honra estar aqui com vocês, de novo, com algumas e pela primeira vez com outras. Então, Clarice é um nome fora do normal, né? Para começo, ela já não nasceu Clarice, ela escolheu. Ela nasceu enquanto seus pais estavam migrando, né, fugindo de uma guerra civil na Rússia, e no meio do caminho, a mãe já grávida de 9 meses, beirando 9 meses, teve que parar numa cidadezinha, que eu não consigo pronunciar o nome, lá no meio da Ucrânia, e Clarice nasceu. Depois eles conseguiram chegar ao Brasil. No Recife morava uma tia, irmã da sua mãe. Eles ficaram por lá um tempo. E Clarice, então, já nasce assim, no caminho, né? Como se não tivesse nada pronto para ela. Ela nasce no percurso, né? Enquanto sua família estava tentando definir o que seriam. E eles acabaram se tornando brasileiros. E foi o que ela tentou fazer muitas vezes, porque depois que ela veio para o Brasil, depois de adulta, ela insistiu na sua nacionalidade brasileira. Ela se dizia brasileira e pernambucana. Escreveu várias cartas para Getúlio Vargas até conseguir que ele a naturalizasse, né? Aceitasse essa naturalização, e ela se realizou como brasileira. É uma menina que, pequena, já escrevia. E muitas vezes ela escreveu e tentou publicar os livros, os contos, né, no jornal da sua cidade, mas não eram contos que tinham fadas, nada que criança gostasse. Então, eles eram recusados, né? Muitas obras, muitas coisas dela foram recusadas, né, no começo, porque era diferente. Essa década de 30, a literatura regionalista, o que estava em voga no Brasil, que estava reconhecendo suas regiões, era a tentativa de mostrar o que o Brasil tinha de linguagem, de cultura, de comida, né, de costumes. Então, os autores traziam essa linguagem, traziam
esses costumes para suas obras, e já era um momento de criatividade com a linguagem, mas era principalmente uma linguagem social, em obras sociais, que representavam problemas brasileiros, características brasileiras, com compromisso de representar isso. E Clarice já começa a escrever longe dessa tentativa de representar a sociedade brasileira. O ser humano da Clarice, o personagem que ela representa na sua obra, era meio universal. Ela partia de dentro para fora, para mostrar mais o interior do que o que estava acontecendo fora. É para muitos, a melhor escritora judia de todos os tempos, desde Kafka. Para outros, a melhor escritora brasileira de todos os tempos. Com certeza, a melhor escritora brasileira do século XX. Acho que a gente está começando o XXI, né? Então, não surgiu, então ela ainda está sendo a melhor escritora brasileira. Quando mudou para o Rio de Janeiro, ela já tinha iniciado estudos em vários idiomas, inglês, francês, hebraico, yiddish. E isso ajudou, porque depois ela conseguiu trabalhar como tradutora. Escreveu para revistas, para jornais, tinha coluna, aquelas colunas do tipo como a mulher deve se vestir, como ela deve se maquiar, como ela deve se comportar, aquelas coisas que eram bem comuns na década de 30, 40, 50, 60, 70. Né? E é engraçado que tem justamente um conto que me interessa muito, que discute o que é ser mulher. E uma mulher é questionada por não ser... achavam que a pessoa que questiona diz, você não é mulher, você não sabe fritar um ovo. Né? E uma mulher naquela época, para ser mulher, tinha que saber essas coisas. Ela se casou, mas depois se divorciou. Viveu com uma pensão do marido, uma pensão de $500 na época, mas ela se via na obrigação de trabalhar porque parecia pouco. Né? Eu não sei quanto era muito, quanto era pouco para ela naquela época, mas ela sempre trabalhou também porque precisava. Um pouco porque ela tinha urgência da escrita, né? O impulso da escrita dentro de si. Mas ela precisava escrever também porque ela precisava trabalhar. Né? Por isso ela trabalhou para jornais, como tradutora. E eu acho que a gente pode ficar por aqui, senão eu vou tomar muito tempo. Acho que assim, depois ela teve câncer, né? Foi um câncer descoberto já num momento muito difícil, então em 74 ela faleceu. 77, desculpe. 77 ela faleceu assim, um dia antes de fazer 57 anos de idade, no dia 9 de dezembro. Nessa viagem pela vida de Lispector, ficamos ainda mais instigados por sua obra. Perto do Coração Selvagem, perseguiu Clarice. Ela anotava as ideias por toda parte, em qualquer tipo de papel. Em 1942, ela reuniu essas anotações e o transformou em obra. Ela dizia que era sua angústia criativa. E essa angústia criativa foi publicada em 1943 e consagrada pela crítica, que chegou a comparar seu estilo com escritores como James Joyce e Virginia Woolf. Clarice inovou, pois numa época em que a linearidade do regionalismo marcava as obras brasileiras, ela quebrou a linearidade discursiva. Professora Miriam, isso também é forte em A Hora da Estrela? Boa tarde a todos. Agradeço aqui o convite da gente estar participando dessa semana aqui da biblioteca, né? Semana do livro, e estarmos de novo também, como a Kênia falou aqui, podendo discutir algumas coisas referentes à leitura. Então, antes de entrar assim um pouquinho sobre a questão da Hora da Estrela, como foi abordado aí o primeiro livro, que foi o livro de 1943, de Clarice, que foi Perto do Coração Selvagem, a gente decidiu também não abordar hoje este livro, porque nós temos um grupo aqui em Caldas Novas, que é o grupo Leia Mulheres, e a nossa autora, né, para encerrar o ano, é Clarice Lispector, aí nesses 100 anos, né, no centenário dela, de nascimento. E aí nós vamos discutir o Perto do Coração Selvagem. Então, quem está aqui nos assistindo,
todos aqui convidados para participar conosco, vai ser online. Faça contato com a biblioteca aqui para que a Helena possa mandar o link para quem quiser participar. E que, na verdade, foi muito interessante, porque foi esse livro, que foi o primeiro livro dela, ela tentou antes, né, escrever quando era criança, tentou umas publicações, quando era também ali por volta dos 12, 13 anos, disse que muito levada pela leitura que ela tinha feito de Hermann Hesse, que ela escreveu um conto, mas esse conto não tinha fim, escrevia e não tinha fim, que ela se enjoou desse conto e jogou ele fora, né? Mas quando ela, como a Gabriela falou, quando ela reuniu, né, o que ela tinha escrito, porque ela tinha realmente uma escrita diferente, né? Ela escrevia, datilografava, né, os textos, mas ela tinha muitos manuscritos, né, que ela escrevendo em papéis diversos assim, e ia escrevendo, as ideias vinham, ela ia escrevendo. E aí quando ela juntou e publicou esse livro, Perto do Coração Selvagem, ele foi um livro que já causou um estranhamento, né, pela época, porque ela não era uma escritora do meio literário, porém ela recebeu críticas muito importantes, que, por exemplo, o professor Antônio Cândido, que já fez uma crítica, já dizendo que estava, né, colocada no cenário literário brasileiro, alguém, primeiro, também acharam que talvez fosse um pseudônimo masculino, aí uma outra questão também, mas assim, que ela já fez... ela já deu o recado no primeiro livro dela, então vale a pena, leia Perto do Coração Selvagem, venha participar com a gente do Leia Mulheres, que também faz parte aqui das atividades também da biblioteca. Mas agora, respondendo a questão que a Gabriela me colocou sobre a Hora da Estrela, então nós fomos incentivados aqui nesta semana da biblioteca a assistir ao filme, né, que teve a direção de Suzana Amaral. E ontem participarmos, né, junto com o Cineclube, com o Museu Antropológico da UFG, da discussão maravilhosa, inclusive pode procurar lá, né, no YouTube, a discussão maravilhosa desse livro, A Hora da Estrela. Mas eu achei interessante, assim, que a gente abordasse aqui, porque o livro A Hora da Estrela, na verdade, é a última publicação de Clarice em vida, né? Porque o livro foi publicado também em 1977. Há uma entrevista muito interessante da TV Cultura no YouTube. Quem tiver interesse pode procurar para ver. Que ela fala, ela é questionada, né? O que ela está escrevendo? É o ano 1977. O que ela está escrevendo? Ela diz: olha, eu estou escrevendo sobre uma nordestina que gosta muito de cachorro quente e que ela é muito pobre. Aí eu me esqueci o nome como é que é o nome? Júlio Verne. Júlio Verne. O Júlio Verne. Ele fala que qual é então assim o título, né, da obra? Ela fala: não posso responder, não posso falar. Qual é o nome dessa sua protagonista? Também não posso responder. E ele disse: bom, e agora? A senhora está preparada, dona Clarice, para escrever, né, continuar a sua escrita? Ela falou: no momento eu estou morta. E eu acho muito interessante a gente pensar nessa questão da Hora da Estrela, justamente porque a Hora da Estrela, a protagonista é Macabeia, que é uma nordestina, pobre, retirante, que vai tentar, né, a vida no Rio de Janeiro. Já perdeu o pai e a mãe quando ela era muito pequena, vai com a tia que até que ela achava que era uma tia boa, mas que na verdade a gente vai percebendo que nem era tão assim, e vai tentar essa vida, né, lá no Rio. Clarice é também, aí se a gente pensar, uma nordestina que também saíram, né, do Nordeste, quer dizer, na verdade já teve uma saída
de um país estrangeiro para o Brasil, depois ficam um tempo entre Maceió e Recife, depois vão para o Rio de Janeiro e vão tentar a vida também. Então ela também teve as dificuldades, com certeza, dela, com essa ânsia, como a professora Kenê falou, de escrever e ser aceita, né? Assim, como se colocar nesse cenário. Então ela com certeza tem essa dificuldade. Eu aqui, na minha leitura, né, como apreciadora de Clarice Lispector, eu vejo muito também da nossa escritora na própria vida da Macabeia. Mas ela lá no livro, A Hora da Estrela, ela fala assim, se o romance, se a história, ela não gostava muito dessa classificação, né? Se a história é escrita por uma mulher, vão dizer que está muito de nananã e que não é bem assim e fica muito sentimental. Então ela dá voz a um narrador, que é o Rodrigo SM, e esse narrador, ele custa para entrar na história da Macabeia, mas ele custa para entrar na história da Macabeia porque ele mostra a dificuldade dele de escrever, né? E ontem até foi muito bem falado sobre a questão, a diferença do filme, que não tem o narrador, o Rodrigo SM, porém a gente percebe a presença, né, que vai nos ajudando a entender a história de Macabeia, mas ele fala pra gente assim, olha, eu não sei se essa história vai sair, né, porque ela não está construída aqui na minha cabeça e é uma história tão rasa, mas tão rasa, é uma vida tão parca. E a gente percebe, lendo Clarice, que um tema que se reforça nela é a questão do nada, do escrever, assim, de um nada, mas que um nada que tem muito, né? Que a gente adentra esse nada para poder entender. E é o que o Rodrigo fala, olha, tem uma história aqui, ele está produzindo um romance, e eu tenho uma história, mas essa história ela não tem nada. E aí ele nos mostra, então, a Macabeia completamente desprovida. Aí parece que de tudo, parece que revira essa protagonista, essa personagem, e a gente tem horas que a gente tem pena dela, tem horas que a gente acha que ela é bastante simplória, meio burrinha até, e a gente quer que ela tenha uma reação, mas aquilo faz parte. E aí a gente vai poder pensar que nessa última obra aí, super consagrada dela, ela nos mostra que a Macabeia está até dentro de nós mesmos, né? Mas que tem Macabeias e Olímpicos, que é o que foi um namorado, mas só por vontade dela mesma, que estão aí no mundo e que fazem parte, né, neste mundo. E esse narrador, então, ele vai nos mostrar essa história da Macabeia com o Olímpico, e essa história ela não tem muito o que se desenrolar, porque essa Macabeia, como eu falei, ela é praticamente vazia, se compara até a Macabeia ao capim, que o capim vai lá e corta e ele brota de novo, mas ele é tipo uma erva daninha, assim, sabe, que é nada. Mas ela nos mostra aí, assim, toda uma passagem, como vai se desenrolar esse final. E quando a gente consegue adentrar a Hora da Estrela, é um mergulho, eu falo que é um mergulho muito, muito profundo. Segundo a própria Clarice, nessa entrevista da TV Cultura que eu falei, ela fala que as pessoas ou gostam, né, ou adentram a obra dela ou não, né? Ela fala que acha estranho porque falam que ela é escritora de elite, mas ela escreve muito simples, muito simples. A gente sabe também que não é tão simples assim, né, essa escrita dela, mas assim, ela fala assim, que uma professora, por exemplo, falou para ela que já leu A Hora da Estrela 4 vezes e não consegue entender o texto. Porém, uma jovem de 17 anos falou que adorou o texto, que o livro A Hora da Estrela passou a ser o seu livro de cabeceira. Ou seja, acho que a gente tem que se dar ao direito, para vocês que estão nos assistindo,
de conhecer essa escritora, como foi falado aqui, encantadora, esplêndida, né? Nossa brasileira e que quis também ser brasileira, mas é uma experiência que tem momentos. E agora, relendo Clarice, que eu li lá na época da minha faculdade, que faz um pouquinho de tempo, não vou contar quanto tempo, mas lendo agora a gente percebe como a maturidade também ajuda a adentrar essa escrita maravilhosa, esse poder que tem Clarice Lispector. Então eu vou ficar por aqui mesmo, porque o livro já foi muito bem, o filme foi muito bem debatido ontem, não sei se vocês assistiram, mas foi muito bom com o pessoal da UFG, né, também, e acho que vale até a pena assistirem no YouTube. Sim, esses momentos desta semana foram momentos muito enriquecedores, né? E momentos de prazer também. Participar desses eventos, né, que a Helena preparou com tanto carinho para a nossa cidade, valeu a pena. Sabemos que a literatura clariciana é rica em fluxo de consciência, monólogo interior, e que ela faz uma ruptura com o enredo factual. Em geral, suas temáticas são existenciais e psicológicas. Professora Mila, como isso se reflete em seus contos? Boa tarde. Quero tarde. dizer que é uma honra estar aqui presente. Muito obrigada, Helena, pelo convite. É maravilhoso estar com vocês, né? Principalmente discutindo literatura e falando sobre Clarice Lispector, que é uma diva, uma musa. E é tão interessante essa questão das temáticas. Falando de 2 contos, eu vou trazer aqui 2 contos para vocês. O Ovo é Galinha, que é o conto que a Clarice fala que mais gosta, porque é o conto mais hermético dela. Ela fala que é um dos contos que ela mais gosta, é O Ovo e a Galinha, publicado em 64, no livro A Legião Estrangeira, e o conto Uma Galinha, publicado em 44, no livro Laços de Família, que foi premiado em 61 pelo Prêmio Jabuti. E se nós formos falar desses 2 contos, a gente percebe, ambos trabalham com a galinha, né? Porque é exatamente isso. Os contos da Clarice, a narrativa da Clarice, é marcada por esse insólito. Insólito e, por vezes, também alguns teóricos dizem aquele momento de epifania. Então, por exemplo, em O Ovo e a Galinha, é um conto que trabalha demais a questão existencialista, porque a mulher acorda pela manhã, vai até a cozinha preparar o café da manhã para a sua família, quando ela pega um ovo, ela começa a fazer divagações. Ela começa a pensar sobre as questões amorosas, começa a pensar sobre o ovo. E isso aí a gente até pode pensar no próprio título, né? O ovo e a galinha, porque tem aquela famosa máxima, a famosa pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E aí a gente sempre fica, putz, quem nasceu primeiro? Então, o título, né, muito bem colocado por Clarice, vem exatamente para isso, para mostrar para a gente que esse conto, a personagem inicia na cozinha, antes de quebrar os ovos, começa a pensar então no ovo, e o narrador, né, que na verdade é narrado em terceira pessoa, e o narrador vai falando sobre os atributos do ovo, né? Fala que o ovo não é branco, o ovo não pode ser quebrado. Ele fala que depois que fala dos ovos, fala que o ovo é o sacrifício da galinha. E depois fala que o sacrifício da galinha é o próprio ovo. Então, assim, é uma narrativa que ela vai se questões existenciais. E a gente até para e pensa, caramba, é um conto mesmo? Porque tá tão mais pro lado dissertativo, mas é um conto. E este conto, ela vai falando sobre liberdade, sobre amor, sobre vida, existência, trabalho, tudo isso rendendo muito tempo, que quando chega o momento, ela quebra os ovos, eles se instalam na frigideira, e aí nos é levada a seguinte questão, viver ocupa e distrai. Daí a personagem já começa a escutar os filhos levantando, o cachorro latindo, a vida está voltando ao normal e ela ali permanece com as suas divagações. Já no conto Uma Galinha, a gente tem ali uma galinha que vai ser o almoço de domingo. Só que, de súbito, a galinha foge. A galinha se enche ali de um ar heróico e a gente percebe que os animais em Clarice Lispector não só são meros animais. E é interessante porque nas narrativas dela, tanto nas narrativas infantis quanto nas narrativas normais dela, não vou nem classificar como infantis ou não, porque os textos ditos infantis dela são muito mais adultos que a gente pensa, que se a gente for parar a pensar
no teor dos textos que ela criou como literatura infantil, a gente percebe que eles são tão densos e tão complexos quanto os textos da literatura dita literatura adulta. Então, nesse almoço de domingo, a galinha foge. A galinha toma-se um mar heróico. E a Clarice, ela meio que defende os animais. Até em um compilado que a Folha fez, é falado isso, que os bichos em Clarice, por que isso? Clarice acredita que os bichos têm a sua natureza. E praticamente todas as obras dela infantis, ela deixa isso muito claro, porque as obras dela infantis, a Miriam vai falar um pouquinho melhor pra gente agorinha, mas ela fez para os seus filhos, e ela acaba falando que os animais têm a sua natureza. E o animal se opõe ao homem, pois esse tem sua natureza fragmentada. Então, ao passo que o animal tem a sua natureza e suas atitudes são justificadas pela sua natureza, o homem já tem a sua natureza fragmentada. E isso ela mostra nos seus contos, e em toda a sua obra. Os seus personagens que são fragmentados. Os seus personagens que estão ali em plena crise existencial, às vezes têm um momento epifânico, começam a divagar sobre a vida, por um momento saem daquele mundo que estão, mas depois retornam para a sua realidade. Voltando para o Conto Uma Galinha, que eu também estou divagando aqui, né? Isso é o efeito Clarice, a gente começa a divagar. E aí a galinha toma aquele ar heróico e foge. O pai já coloca o calção e vai atrás do almoço de domingo. Como é que o almoço de domingo pode fugir? Ele corre atrás da galinha, consegue pegar a galinha. É aquele ato maravilhoso que o pai, nossa, ainda estou atleta e tal. E a gente já percebe, então, as relações familiares, né? Um belo almoço de domingo, todo mundo reunido. Tem a galinha caipira prontinha ali. E a galinha, de tanto susto, coitada, acaba botando um ovo. Lá no meio da cozinha, quando é devolvida. E quando ela bota um ovo, tudo muda. Né? Porque a menina olha e fala, a galinha botou um ovo. Então aquele sentimento maternal, aquela questão da maternidade se aflora ali naquele momento e todos falam, não, peraí, a gente não pode comer essa galinha. Como é que a gente vai matar essa galinha? Ela acabou de ser mãe. A galinha passa a ser parte integrante da família. E ao ser parte integrante da família, a Clarice afirma que ela é tida como a rainha da casa. Só que o tempo passa, a menina todo dia chega e vê como é que a galinha está, trata a galinha como amiga, mal guarda a mochila, que é só a galinha. E o tempo se passa, um belo dia, eles comem a galinha e os anos passam. Pronto. Então a gente percebe que esse insólito, essa narrativa que nos surpreende, é uma característica marcante da Clarice e nos faz, assim, ficar encantados pelos contos. Eu sou meio suspeita para falar. Em todas as minhas aulas eu sempre levo um conto de Clarice. Tem que ter, durante o ano, tem que ter um conto da Clarice, porque eu acredito que devemos ter essa oportunidade única de trabalhar com essas questões intimistas. E aí a gente pode pensar também, a obra de Clarice, ela é intimista, ela é psicológica, ela traz essas reflexões existenciais. Esses personagens, que a maioria deles não tem nome, e a gente pode pensar, essa ausência de nome, a ausência de nomear um personagem, tem um porquê. Ela não coloca nome por quê? Porque ela quer, de fato, mostrar que é uma questão humana. Não é a questão única de um personagem que ela criou especialmente para determinada obra. Mas é uma questão mais ampla, é uma questão existencial que todo ser humano, com sua natureza fragmentada, vai acabar passando em um momento. Bom, por enquanto, só. Eu achei interessante, né, quando... tem um outro momento aqui que nós vamos falar um pouco dessa epifania, né? Mas eu não escondo, a Helena sabe que minha obra predileta é a Paixão segundo GH. E aí você tocou em dois grandes pontos. GH, que, né, como a personagem é nomeada, e a questão da epifania, e também esse momento, né, de descoberta. Em A Paixão segundo GH, eu costumo falar, o enredo é simplesmente a mulher não tem mais aquela pessoa que auxilia na limpeza, resolve fazer uma faxina no quartinho, vê uma barata, mata a barata, come a barata, vomita a barata. O enredo é esse. Mas o desenredo, né, o desenrolar, o que há por trás da história e da narrativa é que é fantástico, que é maravilhoso. A forma como ela coloca os tripés, a forma como ela trabalha o psicológico, o que aquela barata representa, o que ela engole a vida inteira, simbolizado pela barata, o que ela põe para fora e a pessoa que a personagem se torna após isso. Então, isso é recorrente nas obras de Clarice. Então, nós sabemos, né, que é uma literatura
em que a epifania é recorrente. Suas personagens sempre passam por uma revelação ou uma tomada de consciência diante de um fato do cotidiano. Professora Kênia, nós podemos dizer que isso também ocorre com a Via Crucis do Corpo? Bom, sim, né? A Via Crucis do Corpo é uma obra da Clarice, mas quando você olha bem de perto, não parece muito Clarice. É uma outra Clarice. Os enredos da Clarice, muitas vezes, eles costumam ser fluidos, aquela sequência de acontecimentos marcada, cronológica, né? Um fato, depois outro, acontece outra coisa, outra coisa, outra coisa. Isso, geralmente, é devagar, é lento. Muitas vezes você acha que não está acontecendo nada importante naquela história, você vai lendo, parece que ela não tem nada assim. Cadê o grande acontecimento? Cadê o clímax dessa história? Cadê a coisa que vai encaminhar para o desfecho? Ela nos engana nesse ponto. Porque muitas vezes ela pega coisas bem cotidianas, como a faxina num quarto, como ir à feira, como uma galinha, fazer almoço de domingo, galinha botar um ovo. Parecem ser coisas muito triviais, muito banais. Mas o que ela trabalha, além dessa trivialidade desse mundo, dessa vida corriqueira, dessa vida normal, é trazer para a gente leitor, esse sujeito, essa subjetividade fragmentada, como a Mila falou. Esse sujeito que não é mais aquele sujeito de famílias antigas em que o pai sapateiro vai ter um filho sapateiro, né? A mãe vai fazer da filha uma boa dona de casa como ela é boa dona de casa. O sujeito moderno, ele é construído por forças muito diversas, por interesses muito diversos, por um mundo muito dinâmico, por um mundo de máquinas, de guerras, né? Por desejos, por valorização da sua individualidade. Então, ela tenta resgatar esse sujeito fragmentado, trazer para a gente, mostrar nessa obra dela também fragmentada, esse enredo que começa no trivial e, de repente, dá aquele momento em que o personagem para e, de alguma coisa bem simples, bem nada, ele começa a mergulhar dentro de si, no seu interior, em coisas que ele nem sabia que sabia, né, em pensamentos que ele traz à tona e vai fazendo conexões e pensa, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E muitas vezes ele se dá conta de uma profundidade universal do ser humano tão grande que depois que ele passa por isso, ele não dá conta de continuar assim, de continuar vivendo, sendo ele mesmo com essa percepção toda. Por isso eu acho que ele volta, ele apaga, passa a borracha e fala, não, vamos esquecer, né, e vamos voltar à vida cotidiana, vamos voltar à vida normal. Então, esse enredo factual ele é apenas um pano de fundo para esse momento de mergulho na interioridade, no íntimo, né, do seu personagem. E esse sujeito moderno, que é um quebra-cabeças, que é formado por várias influências, que está sempre em formação, né, nunca está acabado, está sempre indo formado por aspectos muitas vezes até contraditórios, é o que a Clarice nos traz a cada vez que ela trata de um personagem. E a Via Crucis do Corpo é um livro um pouco diferente. Primeiro, porque foi um livro encomendado. Eu vou tentar ser rápida para a gente não exceder muito tempo. O Álvaro Pacheco, que era editor da Arte Nova, uma editora para quem ela escrevia, falou, olha, eu quero que você escreva pelo menos 3 histórias que sejam verdadeiras, que tenham realmente acontecido, nessa linha. Então, ela pensa, falar sobre erotismo, sexualidade, né? Não me lembro nem as palavras que ela usou no momento, porque erotismo e sexualidade são palavras muito atuais, mas ela tinha que escrever sobre aquilo. E ela sentiu um pouco de vergonha, pediu licença para o filho, falou, posso escrever? Ele, mãe, vai, escreve. Mas, antes disso, ela tentou relutar e disse para o editor, vou escrever sob pseudônimo. Escolhi até, já Cláudio Lemos. Ele, não. Ou você escreve porque você tem liberdade para escrever o que você quer, ou então não precisa. Ela, não, então eu vou escrever, é um desafio. E eu escolhi essa obra porque é um desafio. Na década de 70, uma mulher escrever sobre sexualidade e tendo como personagem protagonista em todos os seus contos mulheres, vivendo, vivenciando, experimentando algo ligado à sexualidade, gerou para ela dizer que, nossa, uma escritora tão grandiosa escrevendo lixo,
escrevendo coisa vulgar. Que nível que ela desceu, que coisa feia. Esse é um lado, né, da sociedade da década de 70, dos leitores da década de 70. E de outro, ela escreveu sobre mulheres que tinham corpos, porque ela aborda essa corporalidade. Nós temos um corpo, nós somos no mundo um corpo. Nós nos maquiamos, cuidamos do cabelo, então tem muita referência a isso, a mulher maquiada, a mulher que tem cabelos longos, a mulher que se veste, a mulher que rebola, tem curvas no corpo. Então, em vários contos, trazendo essas mulheres, ela nos faz questionar o que é ser mulher nesse momento. E um dos contos, chamado Praça Mauá, é justamente uma mulher que trabalha num cabaré e tem como amigo o Celcinho, que também trabalha no cabaré, e juntos eles dançam com os clientes, com os fregueses. O Celcinho é bonito, é alto, magro, ela também é muito bonita, chama Luísa em casa, mas o nome de guerra era Carla, e do Celcinho era Moleirão. Então, tinha homens que dançavam com ela, gostavam dela, outros gostavam do Celcinho, ficavam com o Celcinho. Todo o dinheiro que ela tirava dali, ela gastava com roupas, que era o que ela gostava. Ela era casada, ela passava o dia dormindo e o marido trabalhando. À noite ela trabalhava, e é engraçado que a Clarice traz trabalhava entre aspas, né, porque ela trabalhava no cabaré. Então, à noite ela trabalhava com o Celcinho, com outros, né, e juntos, ela e o Celcinho eram os melhores da casa, e o marido dormia em casa. Eles não tinham filhos, tinha uma pessoa com mulher que cuidava da casa, e o Celcinho, que era de uma família nobre, ele tinha adotado uma menina de 4 anos. Ele tinha uma filha, vamos dizer assim. E essa menina era muito bem cuidada, ele deu educação excelente, não faltava nada a ela. Tudo que ele podia fazer, até diz a Clarice, a autora, dormia pouco para não deixar faltar nada para a menina. Tinha babá portuguesa, todo final de semana era no parque, ou no zoológico, ou no circo. E um dia a Luísa, a Carla, né, estava disponível, e um homem muito bonito vem, chama para dançar, e ela vai dançar com ele, mas o Celcinho também estava interessado nesse mesmo homem. Quando ela volta, ela diz assim, nossa, como é bom dançar com um homem de verdade. Mas o Celcinho já estava muito bravo e diz, e você nem é mulher de verdade? Ela, como assim não sou? Você nem sabe fritar um ovo. Eu sei. E aquilo mexe com ela. Porque na década de 70, o que é ser mulher? O que uma mulher deve saber para ser mulher de verdade? Do que ela deve dar conta? O que as mães ensinam para as filhas e dizem, você tem que saber disso. Isso é sua função. Então, o que é ser mulher nesse momento? Isso mexe com ela. Não por ser um amigo, que também confidente, colega de trabalho, ou homossexual, estar perguntando para ela, desafiando, você nem é mulher de verdade. Mas porque instalar um ovo, ele sabia, e ela não. Ela realmente não sabia instalar um ovo, fazer um ovo instalado, né? É instalar que ele fala. E ela vai embora, ela apaga o cigarro com raiva e vai embora. E os contos da Clarice terminam muito assim. Depois desse momento que chacoalha a pessoa, ela se chacoalha a si mesma, ou alguma coisa acontece e chacoalha ela, a gente não sabe muito bem se a pessoa vai continuar chacoalhada para sempre. E muitas vezes ela se deschacoalha, vamos dizer, se ela se acalma, ela se encaixa de novo na sua antiga rotina. Por quê? Porque viver desestabilizado, chacoalhado, pensando sobre si mesmo e se questionando é difícil. É muito mais fácil você fazer de conta que está encaixado e continuar sendo aquilo ali que parece ser, né? Que você parece ser mulher. Para mim está bom, estou satisfeita. Sou mulher, tenho marido, tenho um corpo feminino, faço maquiagem, uso saia, sou mulher, pronto, não quero discutir mais isso, não quero pensar se eu sou ou não sou mulher de verdade e se eu tenho aquilo que preciso ter para ser mulher de verdade. Outro conto que eu gostaria de falar, que são vários contos, todos eles tratam disso, de mulher, de ser mulher, do corpo feminino e da relação da mulher com esse corpo e com suas necessidades. Então, tem alguns contos que tratam de relações sexuais, de corpo, desejo. Então, tem um conto, a história de uma mulher de 81 anos, que é a senhora Cândido Raposo,
E ela vai ao ginecologista porque ela está preocupada, porque aquela vontade, não passou. E ela quer saber quando é que passa. A ginecologista fala para ela assim, olha, até a morte. Nunca passa. Né? Clarice mostrando para a gente que é mulher, que a gente tem essas sensações e que às vezes elas nunca vão passar. Né? E aquela mulher de 81 anos, lá na década de 70, ficou tão envergonhada por sentir aquilo, voltou para casa tão triste, porque ela pergunta, então eu não vou arrumar um homem, então eu posso me virar sozinha? A ginecologista falou assim, aham. E ela vai pensando, então eu vou ter que me virar sozinha? E ela vai para casa. E a primeira vez que ela se vira sozinha, ela chora de vergonha de ter necessidades físicas disso, de uma coisa tão feia, tão vergonhosa. E ela pensa de novo, até a morte. E aí, chama Ruído de Passos o conto, ela escuta, né, na sua mente ruídos de passos do seu marido morto vindo, chegando. E eu fico pensando, gente, ela desejou morrer de tanta tristeza de sentir o que sentiu, a necessidade que ela sentiu. Uma outra personagem também tem, assim, sente arder. Ela vai para o convento porque os pais mandam, ela é muito obediente, ela é muito jovem. À medida que ela vai amadurecendo, ela começa a sentir esse ardor, essa vontade. Então, ela confessa para a madre, e a madre fala, vá se mortificar. Quer dizer, sacrificar seu corpo, fazer... Eu anotei a palavra, porque eu sempre esqueço. Flagelar-se, né? Autopunição. Vá fazer isso que passa. E ela fazia, se machucava toda e não passava. Eu falava com a amiga e ela dizia, mortifique o corpo. E ela ia lá e fazia todas as mortificações, porque não adiantava. Ela foi para o padre, o que eu faço? Eu sinto, eu não consigo parar de pensar nisso. E ele fala, olha, casar não é bom, mas é melhor do que arder. Então ela abandona e vai embora, mora num quartinho, lá depois ela conhece um moço, se casa com ele e vai ter uma lua de mel ardente, volta grávida, feliz e realizada. Aí a gente volta naquele estereótipo da mulher, né? Feliz porque grávida, porque mãe, porque casada, né? Década de 70, uma mulher feliz tem que ter tudo isso. Não apenas o sexo, mas também maternidade e marido. Isso é fundamental, para ela não ter vergonha, como tinha a senhora Cândida Raposo, né? Por ter que se virar sozinha. Em vários contos, ela trata dessa relação da pessoa com o desejo, mas não é só o desejo físico de sexo, mas também o desejo de comida. Muitos personagens, eles se banqueteiam e comem por prazer, e gostam de comer, e comem felizes por estar comendo coisas variadas, diferentes, e muito. Bebida. Então, ela trata de vários prazeres, não apenas, né, o do sexo. E pessoas que costumam ter uma restrição maior, viver uma vida muito restrita, muito recatada, puritana, fazem isso em tudo, não apenas do sexo, mas também para a comida, também para o trabalho. Como o primeiro conto que ela escreveu, que foi Misal Grave, que é uma senhora chamada Ruth, filha de pastor inglês, e ela vivia condenando até os casais que se beijavam na rua porque aquilo era indecente, os cachorros e gatos que faziam sexo nos telhados e na rua porque aquilo era indecente, que vivia escrevendo, né, pedindo que a polícia desse conta disso, que todos proibissem beijo na rua, proibissem cachorro e gato solto, machos e fêmeas juntos. E ela era uma pessoa toda regrada em comida, a comida dela era modesta, a roupa dela era modesta, a vida dela toda regrada. E um dia algo acontece, ela recebe uma visita, e a visita parece ser uma coisa um pouco mágica, né, um pouco absurda, mas ela se liberta, por causa dessa visita, ela se liberta de toda essa prisão que ela vivia. E, a partir daquele momento, nada mais para ela é proibido. Né? Ela passa do recato extremo à abertura extrema, até dormir com vários homens. Né? Ela vai de um extremo ao outro, não teve meio, ela não conseguiu se equilibrar. Ela não conseguiu achar um meio termo, ela não teve um amadurecimento saudável, pode-se dizer. Ela foi do extremo do não para o extremo do pode,
né? E termina assim o conto, ela vivendo essa vida totalmente desregrada, totalmente o oposto do antes. Outro acontecimento muito presente nessa via crucis do corpo é tratar toda essa, não acontecimento, mas característica, né? Tudo relacionado aos desejos do corpo é sofrimento. É por isso que ela chama via crucis do corpo, né? O desejo e o não poder, o desejo e o ter que ser casto, castidade, o estupro, né? Tem histórias sobre estupro, tem sobre homenagem, tem sobre solidão e desamparo, mas tudo assim, tudo atinge o corpo, tudo faz com que a gente sofra. A gente sofre não simplesmente na alma, o corpo também sofre, o corpo também recebe esse sofrimento. E acho que a gente pode parar por aqui, eu acho que eu falei muito, né? A gente vai indo, mas... Então, assim, a obra da Clarice, ela abandona a progressão cronológica, a preocupação com a progressão cronológica, de contar uma história enredada, com acontecimentos organizados no tempo externo, para se voltar para esse fluxo de consciência, para esse acontecimento interno, né? Todas as dúvidas, medos, pensamentos, memórias, tudo que começa a cair de enxurrada dentro da pessoa, que ela vai tirando, e o narrador, que muitas vezes é um narrador que parece ser o próprio personagem, vai contando para a gente, porque ele conta com uma propriedade tão grande, sabendo tão bem o que está acontecendo dentro do personagem, que parece que ele é o próprio personagem. Mas é sempre esse personagem assim, fragmentado, né, dividido em todos os aspectos, interrompido também, bloqueado também, né, cheio de moralidade, de desejo, de coisas contraditórias, que é o que acontece muito com o ser humano, né, com essa humanidade do século XX. Aproveitando aqui para dar os nossos boa noite, né? A Irlândia, a professora Núbia, que está aqui nos acompanhando, a professora Rita Barbugiani, professora da PUC, foi minha professora de TCC, não vamos contar quando também, né? Está aí nos acompanhando, Maria Aparecida Fagundes, a Cida, Milena Duarte, Arthur, estão todos aqui acompanhando, agradecendo esse momento. A Alessandra Azevedo entrou também, e dizendo, né, do tanto que estão felizes em estar aqui conosco, agradecendo a todas vocês. A Clarice dizia assim: meus livros, felizmente, não são superlotados de fatos, e sim da repercussão dos fatos no indivíduo. Professora Mila, como são as personagens de Clarice e suas inquietações? Bom, os elementos narrativos, né, que nós geralmente definimos a narrativa com seus 5 elementos, né, personagens, tempo, enredo, narrador, espaço, os personagens são os mais bem trabalhados. Que nós percebemos que a Clarice, ela abusa da adjetivação para os personagens dela, abusa das questões das metáforas, porque ela quer de fato que esses personagens sejam bem marcados. No conto Tentação, eu trouxe 3 pontos aqui para a gente poder trabalhar com essa questão. O conto Tentação, o Búfalo e Felicidade Clandestina, né, que é o nosso conto, assim, que eu acredito que nos marca. Qualquer um que o ler marcará. No conto Tentação, publicado em 64, no livro Legião Estrangeira, a gente tem uma menina, uma personagem que é ruiva, e aí ela deixa bem descrito que ser ruiva numa terra de morenos é uma revolta involuntária. Então a gente percebe que a Clarice já trabalha com esses personagens que estão à margem, né? Porque aqui nós temos, no conto Tentação, nós temos uma personagem ruiva, que é diferente, e numa terra de morenos. No conto Búfalo, nós temos uma personagem que também está desamparada, assim como a personagem de Tentação, a menina de Tentação está desamparada, porque no conto Búfalo, a personagem não tem o amor da sua vida. Ela não tem o amor do homem que ela tanto deseja, ela é menosprezada por este homem. Em Felicidade Clandestina, nós temos uma personagem que não tem o seu objeto de desejo maior, que é o livro, né? Então, nós percebemos que esses personagens sempre precisam de algo a mais. Eles
têm essa busca, eles têm necessidade dessa busca, porque eles são seres incompletos. Em relação a essa busca, até tem um trecho de Clarice que eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho muito bacana, está na Paixão segundo GH. A realidade é a matéria-prima. A linguagem é o modo como vou buscá-la. E como não acho? Mas é do buscar e não achar que nasce o que não conhecia. E que instantaneamente reconheço. Então, nessa questão desse buscar, nesse ato de buscar, ela transfere isso de uma forma muito forte em seus personagens. No Contentação, nós temos lá essa menina ruiva que está desamparada, e ali no sol escaldante das 2 horas da tarde, ela está sentada no meio fio, agarrada à sua bolsa, sozinha. Quando passa um cachorrinho bacê. E aquele cachorro bacê, ruivo também, a pelagem, então ela vê ali a identificação no outro, e Clarice trabalha com isso, quando seus personagens se identificam no outro. E ela vê ali, naquele personagem, o grande amor de sua vida. Naquele cachorro, o grande amor de sua vida. E os dois têm aquela questão do olhar, a Clarice trabalha muito bem com esses personagens que se olham, que se entendem pelo olhar. Os dois começam a se olhar, assim como a personagem de O Búfalo procura um animal que seja capaz de fazê-la conseguir odiar o homem que não gosta dela. E quando, nesses dois momentos do olhar, tanto quanto a personagem de O Búfalo encontra o búfalo e ali olha para os seus olhos, estagnada, olha para os olhinhos do búfalo, os olhinhos vermelhos dele. E quando a personagem de Tentação olha fixamente para os olhos do bacê, há uma conexão neste momento. Então, essa conexão que se dá com o outro. E a própria Clarice falava isso também, que ela se encontra no outro, ela se descobre no outro. Eu antes tinha querido ser os outros, para conhecer o que não era eu. Entendi então que eu já tinha sido o outro, e isso era fácil. Minha experiência maior seria ser o outro dos outros, e o outro dos outros era eu. Então a gente percebe que esse encontro é muito marcante, principalmente nesses dois contos e em outros contos também de Clarice, que o personagem se encontra no outro, ele precisa sair de si mesmo, como já foi muito bem mencionado por aqui. Bom, no conto Búfalo, nós temos ali aquela moça que quer de todas as formas encontrar um animal que faça a sentir o ódio, e ela encontra o búfalo, né? E ela também está sozinha, desamparada, porque ela vai relatando que ela está ali naquele parque, e é como se ninguém a visse, como se ninguém precisasse dela, está sentindo só, assim como a menina lá no ponto de ônibus, esperando do bonde, né? Esperando o bonde, está sentindo só e desamparada, mas ela encontra o cachorro a encontra. Os dois ficam naquele momento, né? Se amando, só que a dona do cachorro chega, pega o cachorro, o leva embora, e o cachorro nem olha para trás. Então a menina que tinha pensado que tinha encontrado ali o seu par perfeito, o ruivinho da vida dela, alguém igual a ela, é novamente desamparada, é abandonada, né? Que a gente fica até triste, que esse conto é um ponto que nos deixa triste. O contrário do búfalo, porque o búfalo termina assim sem a gente saber que termina, porque termina naquele encontro de olhar. A personagem relata, eu te odeio, e depois ela para e já relata que eu te amo. Ou seja, ela mesma está ali procurando, ela querendo odiá-lo, né? Mas não conseguiu odiar o amor de sua vida, mas querendo que o búfalo a fizesse odiar o grande amor de sua vida, que não a ama, infelizmente. Bom, Infelicidade Clandestina, o que eu achei muito bacana foi porque no búfalo é bem descrito que a personagem queria ter a sua violência. E a gente pensa que a menina, uma das personagens de Felicidade Clandestina, ela também teria todos os motivos para ter uma violência. Porque a filha do dono da livraria, ela é cruel. Ela, de fato, começa a torturá-la. Porque ela sabia que ela queria muito o livro Reinações de Narizinho. E como assim ela não concede o livro para ela, fazendo-a ir caminhando pelas ruas de Recife todos os dias? Independente da circunstância, ela vai e chega lá, emprestei o livro. Não me entregaram o livro. Então, assim, a personagem que busca o livro teria todas as opções para poder odiar a menina e falar, não quero isso, ponto, acabou. Mas não, né? Ela também não consegue odiar. Por quê? Porque o desejo fala mais alto. A gente percebe que essa busca pelo desejo é maior, que independe da circunstância. Então, são personagens fortes também. São personagens que são sós, desamparados, têm suas crises existenciais, mas são personagens fortes. São personagens que demonstram isso, né?
E daí, o que eu acho muito bacana também é que, para marcar essa questão da não linearidade da narrativa, a gente tem, bem no meio do conto, a narradora fala assim, o drama do dia seguinte. Porque esse drama do dia seguinte sempre iria assombrá-la pro resto da vida. Então a gente percebe que ela, já naquele momento que está narrando, já sabia que a sua vida sempre seria, que sua felicidade sempre dependeria de alguém. E para fechar, né, falando um pouquinho dessa transformação do personagem, que ele, quando finaliza a obra, quando finaliza o conto, finaliza a obra, a gente percebe que ele não é mais, como a Kenny muito bem mencionou, ele não é mais quem ele inicialmente era, porque lá no finzinho do conto Felicidade Clandestina nós temos, não era mais uma menina, era uma mulher com seu amante. Então a gente percebe esses personagens cheios de suas crises, cheios ali naquela ânsia daquela busca por qualquer objeto que seja por não amar, seja por um livro, seja por uma identificação, seja pela questão da aceitação. É aquele personagem que tem essa eterna busca, mas é um personagem que tem uma crise existencial danada, porém, no fim, ele passa por uma transformação, passa por um momento em que ele pode se renovar também. Então, na maioria dos seus contos, nós percebemos esse personagem, que eu diria forte. Eu diria que são personagens que são fortes, mesmo marcados pela vida, são personagens que são fortes. Bom, eu estou aqui, né, admirando também aquela que é a famosa edição comemorativa, Helena? Não, essa daqui é a biografia. Ah, sim, mas está uma edição muito bonita. É da EDUSP, né? Clarice, uma vida que se conta, da Nádia Batella. Muito bonita, muito bonita. Que a gente estava comentando outro dia no grupo de leitura, né, sobre a edição comemorativa. Estava despertando lá os desejos. Nossa, temos que comprar a edição comemorativa, está linda. Mas essa edição aqui também é muito bonita. Falando em edição, eu até então não sabia, mas Clarice Lispector também foi pintora. Então, assim, ela conseguiu expressar muito bem, assim, a gente percebe que essa questão... Isso, Então, assim, a editora Rocco também trabalhou nas suas novas edições com as pinturas de Clarice. A gente percebe que as pinturas delas também estão muito relacionadas com suas obras. Como um artista pode ser tão complexa, né? Como ela. Obrigada. A intensidade de sentimentos, né? Vai se manifestando em várias artes. Uma arte só não era suficiente. Uma das coisas que nós comentamos, né? É justamente sobre, dentro dessa introspecção, dessa característica existencialista, existem muitas frases marcantes, intensas na obra da Clarice. Até alguém tinha comentado, eu não consigo ler, é uma leitura difícil. Não, é uma leitura fácil. Na verdade, é uma leitura fácil, mas é uma leitura intensa. Vocês já repararam, quando a gente vai ao cinema, assiste a um filme, e o filme, ele por si só é aquele momento de prazer, de deleite, de diversão. A hora que abrem as portas do cinema, já fica aquele burburinho e todo mundo sai conversando, né? Mas quando você assiste a um filme intenso, quando abrem as portas, as pessoas passam por aquele corredor de saída num silêncio, parece que refletindo sobre o filme, vão levando o filme consigo. E assim eu vejo algumas obras, né? A obra da Clarice é aquela obra que você termina, você fecha o livro e ele vem aquele silêncio. Você fecha o livro, mas o livro não acaba. O livro fica em você por muito tempo, por muitos dias, né? Você sai processando tudo aquilo que leu, aquelas reflexões, aquelas ideias. Então, daí é o que eu penso. Ele é fácil de ser lido. Você até consegue ler uma obra da Clarice numa sentada, numa tarde, num dia. Mas é um livro que ele fica com você vários e vários dias pela sua intensidade. E é daqueles livros que, anos depois, você relê e descobre coisas que você não tinha percebido na primeira leitura. Então, por isso, é uma obra tão instigante. E ela mesma dizia que
que ela procura dizer o indizível. Então, Clarice, ela não economiza nas questões existencialistas. Professora Miriam, como fica isso nos seus contos infantis? Essa intensidade, esse existencialismo? Bom, a Clarice, a escritora, ela também adentrou esse campo aí, né, da literatura infantil. A gente até fica pensando assim, essa questão também desse adjetivo, já tive mais ligada à questão da literatura infanto-juvenil, né, trabalhando com essa literatura, e a gente percebe que muitas vezes, infelizmente, ainda há algo como no sentido de, é infantil, é infanto-juvenil, de meio que de menosprezar essa escrita literária. Mas ela adentrou, a primeiro momento, por pedido, né, dos filhos, né? Do filho falou, mãe, você escreve tantas coisas, por que você não escreve também, né, para nós, tal? E ela resolveu escrever. E o que ela fez, né, ela tinha que partir, ela tinha 2 filhos pequenos, e como que ela partiria para contar ali uma história que os envolvesse também de uma forma, mas que ela também pudesse ser ela mesma, né, Clarice, assim, do jeito dela de criar, né? E então ela pensou essa questão muito de se aproximar da oralidade e nessa questão existencial partir de algo que eles já tivessem, que fosse do cotidiano deles. E essa primeira história, então, que ela criou foi em 1967, quando ela criou o Mistério do Coelhinho Pensante, que na verdade nós tivemos a oportunidade de, nessa semana aqui da biblioteca, a gente ter a contação de 2 excelentes, né, professoras, contadoras, a professora Margarete e a professora Alessandra, e que foi ótimo que trouxeram, né, essa história. E então ela criou a história do Coelhinho Pensante, que também era na sua trama algo muito simples, assim, um coelhinho que ficava numa gaiola, numa casinha lá, numa casinhola, né, que fala numa casinhola, e que ele fugia misteriosamente, ele fugia daquela casinha ali, né? E ela escreveu essa história, mas essa história sempre envolvendo muito a criatividade, a imaginação, né, dos filhos e buscando mesmo a oralidade. Uma outra coisa também que ela já em 1967, ela também já rompeu aí com um padrão, não é que foi a única, mas ela já rompeu com um padrão dessa história também linear que vai se desenrolar, que vai ter um final, chegar a um final feliz, que geralmente se começa com Era Uma Vez e que vai muito baseada nos contos de fada e que vai se chegar aí a um final que agrada, né, que deixa as pessoas felizes. E o Mistério do Coelhinho Pensante é isso, ela diz que ela já avisa lá no início, né, ela diz assim, olha, isso aqui é para quem vai contar, para os contadores, para os adultos, tem que gostar de coelho e tem que gostar de contar essa história, porque essa história ela vai se desenvolver principalmente se souber mexer, né, com a imaginação, com a criatividade das crianças, e que foi super bem contado aqui pela professora Margarete. Parabéns, Margarete. Já foi, então ela deixou guardado um tempo, e quando uma editora pediu, olha, eu queria um livro infantil, não escrevo literatura infantil. Aí, não, mas você não escreveria um livro, tal? Aí ela resolveu contar que ela tinha esse livro escrito, que era O Mistério do Coelhinho Pensante, e publicou o livro em 67. 68, esse livro já foi
já recebeu o prêmio, né? Então foi também muito bem aceito. E é a forma realmente dela contar. Aí ela deu continuação, em 68 ela teve uma outra publicação, que é A Mulher que Matou os Peixes. E nesse livro, A Mulher que Matou os Peixes, ela diz assim que, na verdade, ela fala lá, bem no início, já assim, abruptamente, né? Ela fala: essa mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu. Ou seja, ela já se entrega para o seu leitor, né? Ela já conta ali que foi ela. Mas juro a vocês que foi sem querer. Quer dizer, eu não queria isso, né? Então, assim, eu não sou má com os animais, mas isso eu vou contar para vocês o que aconteceu depois, lá para o fim da história, que eu vou contar para vocês. Antes eu vou contar para vocês que eu tive muitos bichos. E aí ela vai contar essa relação com, né, com os bichos. E aí aqui vão aparecer diversos bichos, né? Até aqueles bichos de estimação e aqueles bichos que aparecem na casa, né? E a gente já tem aí também uma apresentação da barata, que a barata é bem recorrente, né? Também tem, inclusive, não só essa questão dramática aí da paixão segundo GH, mas também tem que, nessas colunas que ela escreveu até receita para matar barata. E depois ela escreveu muito sobre a barata, inclusive tem um conto que é a quinta história, que ainda precisava falar mais sobre a barata, né? E aqui ela fala isso, que a barata, e ela conta que aí já não é comprado, já não é de estimação, é até nojento, né? Mas que rato não tinha na casa dela. E aí ela vai contando que teve cachorro, que teve macaco, tal. E ela desenrola a história, mas ainda não contou sobre os peixinhos, né? Então ela, na verdade, ela cria com o leitor. Espera só um minutinho aqui. Ela cria essa relação de proximidade com o leitor, para que o leitor, olhem só, perceba que ela no caso aqui eu estou falando também da narradora da história, mas que se mistura também muito com essa imagem dela, porque ela também ainda era mais dedicada aí também à questão dos filhos. E aí ela diz, né, assim, ela cria essa proximidade para que eles a perdoem. Então ela vai contando, para que no final ela diga assim: bom, agora eu vou contar o que aconteceu. Meus filhos foram viajar e me deixaram para cuidar, né, dos 2 peixinhos dele. Aí que aparecem os peixes na história. Que me deixaram para cuidar dos 2 peixinhos, né? Mas não deveriam ter deixado comigo, porque eu sou tão ocupada, porque eu tenho que escrever, e eu tenho que escrever para gente grande, tal. E aí o que acontece? Eu não dei a comida 2, 3 dias, eu não troquei a água dos peixinhos, né? Não fiz o que deveria ter feito, né? Mas aí ela já fisgou, né, esse leitor aí, né? Para que ela depois possa, no final, dizer: vocês ficaram muito zangados comigo porque eu fiz isso? Então me deem o perdão. Eu também fiquei muito zangada com a minha distração, mas era tarde demais para eu me lamentar. Eu peço muito que vocês me desculpem. Da agora em diante, nunca mais ficarei distraída. Vocês me perdoam? Né? Então, tem essa conversa direta com o leitor. Ela traz na verdade, esse ouvinte, né? Porque ela diz que a história, ela tem que ser aí mais conseguida na oralidade,
faz com que esse ouvinte participe e agora ele precisa dar aí o perdão, né? Mas ela fez por onde ali para que ele o perdoasse, mostrando que ela era boa com os animais, né? E a gente vê que tem uma recorrência aí dessa questão dos animais, né? Como a gente já falou, de muitos que aparecem na obra dela que a gente também procura entender. Bom, depois de 68, ela foi escrever o terceiro livro infantil, foi só em 1974, quando ela escreveu A Vida Íntima de Laura, que também foi uma das histórias contadas, e que a gente tem a recorrência aí, de novo, da galinha e a recorrência do ovo, né? Então ela fala assim, olha, vida íntima, ela já vai falar assim, vida íntima não é uma coisa que a gente conta para os outros, mas eu vou contar aqui para vocês, né? E cria essa ligação aí com o seu ouvinte. E a Laura passa por toda aquela uma situação, até que daí um pouco mais ela vai para a panela, né? Ela teria que ir para a panela. Porém, ela põe ovos, né? E tem essa questão aí do ovo. E ainda também tem uma questão que ela arruma um amigo intergaláctico, né? Que é alguém lá de Júpiter que aparece, que vai ser tipo o protetor dela para que ela não morra. Tal. E tudo isso com a participação do leitor também, fazendo aquela força ali para que a história possa se desenrolar. Bom, a quarta obra foi em 1978, 4 anos depois, né, que ela escreve a obra Quase de Verdade, ou seja, na verdade, vocês falaram aqui assim que ela vai escrevendo de uma forma que a gente vai percebendo que aquela história é verdadeira. Não tem como a história não ser verdadeira, porque tá tão contada, tá tão entrelaçada ali aquela história. Agora é assim, ó, é quase de verdade, ou seja, né? Pode ser que seja. E quem é? É o cachorro, né? O cachorro Ulisses, que a dona dele é a Clarice. E o cachorro Ulisses, ele faz uns passeios, de vez em quando dá um trabalhinho para ela, que vai para o quintal da vizinha. Este livro, ela tentou começar com Era Uma Vez. Aí ela escreveu lá, era uma vez, né, era uma vez tal. Mas não dá, na verdade, ela não acreditava nesse modelo do Era Uma Vez, né? Porque ela não está preocupada em contar fatos, mas ela está preocupada aí nessa escrita de levar que o seu leitor ou o ouvinte daquelas histórias tenham também as suas, né, a sua interpretação, a sua criatividade, que ache a resposta, a conclusão da história. Ela não está querendo se propor a isso. Então, assim, foram essas 4 obras que são especificamente voltada para um público infantil, e depois ela tinha alguns escritos, ela tinha sido solicitada pela empresa de brinquedos, pela Estrela, para ela escrever uma história também, que se chama, na verdade foi um compilado também que foi feito, já foi póstumo, que é como nasceram as estrelas, 12 lendas brasileiras. Agora ela não segue mais o mesmo estilo, não. É uma obra, como eu falei, foi encomendada, então ela vai escrever essas 12 lendas brasileiras, ela entra aí no folclore, né, brasileiro, porém ela não faz mais a mesma inserção que ela fez ali nessas 4 obras anteriores que eu citei, que é também de fazer com que o seu leitor, que desperte o seu leitor para que ele veja que ele tem possibilidade de fazer os seus mergulhos também na história, né? Para que ele possa ter
a sua compreensão, que acho que também é procurar a questão do indizível, como a Mila falou, que ela diz lá, ó, é dos animais, todos eles têm animais, mas é que o animal ele tem a sua natureza, né? Então, é assim, olha, não é, por exemplo, a história do cachorro Ulisses. Não é que o cachorro fala, ele não fala. Porém, ele conta a história para ela em latidos. E ela, como escritora, ela vai lá escrever, né, essa história dele. E então, assim, essa parte aqui, a gente pode dizer que ela, apesar que ela não gostava desse adjetivo hermética, né, mas ela também era bastante eclética também, porque a gente viu que ela adentrou aí no jornalismo, ela até crônicas, que a crítica diz que não são realmente crônicas, que é o que sobrou dos contos e dos romances, que depois foram transformados em crônicas, mas a verdade é a seguinte, quando ela escrevia para o jornal, até mesmo pela questão financeira, porém, ela continuava sendo ela, né? Ela não estava muito preocupada se fossem entender, se fossem gostar, mas o que ela precisava dizer. E aí que ela rompia, né, com alguns paradigmas aí, estereótipos, como a professora Kenny colocou, aí até aquela questão de como deveria ser a mulher, né, numa determinada época. E entrou e passou, na minha opinião, muito bem pela literatura infantil, e eu fiquei muito feliz de ver que a gente tem aqui em Caldas Novas, né, as professoras, a professora Nelly, que representa maravilhosamente bem a Macabeia, e talvez tantos outros que façam trabalho com essas histórias que a gente não sabe, mas que tivemos agora, nessa semana, a oportunidade de conhecer o trabalho e de conhecer a Clarice. Uma coisa que eu estava vendo hoje num vídeo, que as obras da Clarice têm várias obras dela motivaram muitos artistas para a música, para a dança, e muitos leitores de Clarice também são pessoas que não têm nada a ver com o meio acadêmico literário, não. Pessoas de outras áreas, né? Advogados, físicos, médicos e outras pessoas que têm interesse por lê-la. E é muito bom a gente pensar isso. Eu sei que talvez eu já me estendi um pouquinho, mas eu gostaria só de fazer um comentário, só que infelizmente eu esqueci o nome do jornalista, mas ele contando que escreveu um conto, foi alguém que foi próximo dela, foi um amigo dela. Não tão, mas foi um amigo dela. Aí escreveu o conto, ele é escritor também, escreveu um conto e mandou para ela, conseguiu o endereço, mandou para ela, e está lá esperando a resposta e nunca veio, talvez nunca viesse essa resposta, mas até que um dia ela liga para ele, passado um bom tempo, né? Ela liga para ele e diz assim, você que escreveu o conto que mandou aqui, né, para mim e tal? Sim, foi. Você quer ser escritor? Quero. Assim, pois é. Você tem medo, e escritor que tem medo não dá em nada. Pá! Com o telefone na cara dele. Né? Então, ela realmente, eu imagino que ela era, assim, autêntica. Voltando à questão da entrevista da TV Cultura, quando ela diz ali que para mim, eu nunca fiz concessões. Quer dizer, é difícil alguém poder segurar essa daí, né? Que eu nunca fiz concessões. Ou seja, ela sabia o que ela queria com a escrita. E eu me sinto muito feliz de estar aqui hoje, Gabriela, com vocês, Helena, pelo convite, porque realmente eu acho que é muito interessante que a gente discuta sobre essa nossa grande escritora, né, Clarice Lispector, que não era brasileira, quis ser brasileira, né, se naturalizar brasileira e que tem esse legado maravilhoso para nós. Eu daqui para frente eu quero ficar lendo muito, quero conhecer a obra dela. Obrigada. Nós que agradecemos, professora. Você falando aí sobre essa incursão, né, na literatura infantil, infanto-juvenil, a história dos peixinhos, ela me lembra muito da teoria do Buff,
quando ele fala no narrador não confiável, né? O narrador que começa dizendo, olha, eu matei os peixinhos, mas eu sou uma pessoa boa. Aí conta toda uma história de amor aos animais, para ao final ser liberto pelo leitor. Olha, não foi maldade. Então, assim, eu acho fantástica esse tipo de construção, né? Do narrador não confiável. E também, quando você fala da vida íntima de Laura, me lembro da Verdade das Mentiras, do Mário Llosa, né? Vargas Llosa, que ele fala muito desse universo ficcional, não ficcional, que é onde, às vezes, as pessoas se confundem, né? Elas confundem o escritor com o narrador, o autor com a própria obra. E aí a gente volta no Pessoa, né? Que o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. E o leitor muitas vezes se confunde. Ele confunde quem é aquele narrador com quem é aquele que escreveu a narrativa. E eu acho que isso é o que faz, né, a gente classificar um bom escritor, um bom autor. É aquele que dentro do universo do livro você se perde, de repente, mas isso aconteceu de verdade. Eu digo isso muito também com o Veiga, que embora as narrativas dele sejam entre o fantástico e o mágico, você acredita na possibilidade daquilo. Uma vaca voar torna-se inteiramente plausível quando você mergulha na literatura do José J. Veiga. Então, a Clarice também, ela nos faz essa imersão na obra dela, nos faz distrair. De repente, aquilo é de verdade, aquilo aconteceu mesmo, né? Onde as mentiras se tornam verdades, o ficcional se torna real. Nós vamos agora para as nossas considerações finais. Professora Miriam, sua irmã mandou aqui um abraço também para você, está aqui nos acompanhando. A professora Nelly também está acompanhando. Clarice, em A Paixão segundo GH, diz assim: renda-se como eu me rendi. Mergulhe no desconhecido como eu mergulhei. Não se preocupe em entender. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Então, quando você diz, né, que te marcou foi que ela não fez concessões, uma pessoa que mergulha e não se preocupa em entender, ela não faz concessões, né? Ela vive. E ela nos deixa aí grandes mensagens, Clarice nos deixa, mas ela nos deixa uma obra inspiradora, nos traz uma literatura extremamente reflexiva, filosófica até, e isso é o que faz com que queiramos ler, reler e buscar novos livros, novas obras, para que nós nos inspiremos, né, nesse universo que ela escreve, que ela nos transporta. Então, eu convido vocês aí para as nossas considerações finais. O que mais vocês querem dizer, acrescentar para quem nos está assistindo, para dar uma cutucadinha aí nesse pessoal de casa para ler Clarice. Tá, então eu vou começar aqui, tá? Uma coisa que eu gostaria de, ainda há tempo, né, de dizer, porque quando eu falei da Hora da Estrela, eu fiz assim, rápido e bem mais superficial, esse adentramento aí na obra. Quem for ler, e que eu acho que deve ler, vai ser incrível. Mas a autora, ela foi muito conhecida, e eu vejo agora até na questão dos biógrafos e de trabalhos que eu tenho lido sobre a obra dela, que se trabalha muito, os psicanalistas, os analistas trabalham muito em cima ela tem muito, o acervo dela tem muita coisa para que eles possam trabalhar, mas interessa muito que ela é uma escritora intimista, introspectiva, essa questão mais psicológica e tal. Mas eu vejo que é preciso, e aí por isso eu digo que há tempo de eu falar, é preciso que a gente diga aqui também que ela teve também preocupação com o cunho social. E a Hora da Estrela
é uma espécie de um vômito. Colocar ali para fora aquela vida simplória, quase nada, como eu falei, ali da Macabeia, do Olímpico, que não era diferente, porém ele teve melhores oportunidades do que ela. Disse até o narrador nos conta já uma coisa para o futuro, que ele até se tornou deputado, mas assim, ela faz também uma crítica social. Então é importante que a nossa leitura tenha esse olhar, porque ela foi considerada por muitos assim como uma escritora, né, de elite, mas na verdade ela também faz a sua crítica, mesmo quando ela está falando da classe média alta, mas ela tem a crítica colocada ali, posta, e que nós precisamos também procurar perceber. No mais, assim, foi muito bom ter participado, obrigada pelo convite. Estou muito feliz por esse momento. Na verdade, apesar da pandemia, eu estou muito feliz com esse ano, que a gente está aí com o centenário da Clarice Lispector e os 60 anos da obra da Carolina Maria de Jesus, que nós também trabalhamos no Leia Mulheres. Lembrando, quem quiser participar conosco, Kênia está meio sumida, a Mila vem participar conosco, no Leia Mulheres, a gente vai ter um encontro agora no final de novembro. Faça o contato aqui com a biblioteca, com a Helena, para participar. Vai ser um encontro online e a gente vai trabalhar com Perto do Coração Selvagem. Se você ainda não leu, é uma oportunidade de começar pelo primeiro livro dela, mas para nós, assim, a gente está fechando o ano, mas ano que vem, se Deus quiser, a gente está aí também com esse clube de leitura Leia Mulheres, Caldas Novas. Obrigada. Bom, mais uma vez gostaria de agradecer pelo convite, agradecer pela presença. É maravilhoso estar com vocês. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Eu acredito que viver é uma eterna busca. E para fechar, eu deixo aqui um trecho da Clarice na obra Via Crucis, que eu achei fantástica. A outra pessoa é um enigma. Então acredito que nossa função, nosso dever, com todo e qualquer enigma, é tentar desvendá-los. Então, vamos desvendar os enigmas que são as outras pessoas. Você pegou o trechinho que eu tinha separado para ler. Não, tá, eu vou pegar, então é por isso, eu vou pegar o seu gancho, vou fazer o retorno. Então, vamos fazer a continuação. A Clarice foi uma pessoa que viveu depressão, teve muitas dificuldades, teve dificuldade financeira, em educar os filhos, em manter um casamento, em ser amiga, em manter a amizade, manter aquela convivência social de corresponder ao que as pessoas esperavam dela. Então, ela foi uma pessoa normal. Se a gente pensar, nossa, deve ter sido uma pessoa incrível, fora do normal no sentido de perfeita, não, ela foi uma pessoa muito normal, com muitas dificuldades. Mas ela se deu ao trabalho de olhar para as pessoas. E ela olhou e viu que o outro da pessoa era ela e o outro dela era o outro. Então, nós todos estamos vivendo os mesmos tempos. E o laço dela com a sociedade é justamente isso. O que eu sou por dentro é formado por aquilo que eu vivo fora também. A minha construção interior é um reflexo, não direto, não perfeito, mas talvez um reflexo com uma lente meio côncava, às vezes, ou convexa, outras vezes, meio deformado, mas é uma conversa entre o exterior, entre o que eu vivo, as dificuldades financeiras, o momento histórico, a história, a minha família, de onde vem minha mãe, de onde vem meu pai, no momento político em que eu estou vivendo, e tudo isso e forma esse enigma que é a pessoa. Eu vou ler o trecho todinho, eu acho ele bem legal. Já tentei olhar bem de perto o rosto de uma pessoa, porque às vezes a gente tem sede de desvendar o outro, de entender o outro. Uma bilheteira de cinema, para saber o segredo de sua vida. Inútil. A outra pessoa é um enigma, e seus olhos são de estátua, cegos. E eu lembro, os olhos são janela da alma, mas a gente não consegue ver tudo do outro só pelos olhos. A gente tem que comer o sal com ele, às vezes, para conhecer o outro. Tem que viver um pouco a vida dele para poder conhecer. E esse ser humano, essa subjetividade, esse sujeito constituído pela falta e pelo excesso, e que nós somos hoje,
né? Essa ânsia, esse desejo que nós temos hoje, esse desejo que não acaba, porque hoje nós queremos uma coisa e outra, e o que nós adquirimos nos constitui, e a falta também que nós temos também nos constitui, é o sujeito que a Clarice investigou e botou para fora. E no momento histórico da década de 45, né, pós Getúlio Vargas, pós Segunda Guerra Mundial, ela traz para a gente, olha, o ser humano não é só uma história externa, migração, preocupação com seca ou com plantação, etc. O ser humano é um universo que se debate todo dia dentro de si para tentar se entender, para tentar se construir, né? E se construir, literalmente. Tentar se fazer ser humano inteiro. E é uma luta diária, né? Então, nisso, Clarice é incrível também. Obrigada, foi um prazer mesmo, gente, muito. Obrigada. Chamo aqui a Helena, né, para fechar com chave de ouro essa semana. Você já fez as suas considerações finais? Já? Depois dessa mesa maravilhosa, eu nem tenho o que dizer, só gratidão a essas mulheres incríveis. Muito obrigada, Gabriela, Kênia, Miriam e a Mila. Estou treinando. Bom, eu fico muito grata e nesse momento de agradecer, eu fico com muito medo de esquecer. Mas o que eu acho bom é que a Gabriela já agradeceu várias pessoas aqui, então isso me ajudou bastante. Mas eu quero mencionar, né, a secretária Cleidiane, que se prontificou, né, em aumentar os megas para que essa live pudesse acontecer e a gente fechar com chave de ouro a Semana Nacional do Livro e da Biblioteca. E como eu havia dito, que ia anunciar os finalistas, né, do concurso da frase no Facebook. O concurso tinha como tema a leitura como terapia em tempos de isolamento social. E em terceiro lugar, com 26 curtidas, a Jeane Vieira. A Jeane Vieira está sempre prestigiando as atividades da biblioteca. Em segundo lugar, João Vitor, com 37 curtidas, é filho de uma professora da rede municipal. E, em primeiro lugar, Júlia Vitória, com 39 curtidas. Então, durante a semana aí, você manda uma mensagem para a biblioteca para você vir buscar o seu prêmio, que é surpresa. No concurso da foto no Instagram, o concurso da foto foi através de votação aqui, que as meninas foram chegando, e eu fui pedindo para escolher e votar as três que foram mais, que elas gostaram mais e que teve mais engajamento. Em terceiro lugar, foi a foto tirada aqui na biblioteca da Márcia Nunes. Em segundo lugar, da pequena Clara, com seu cachorrinho no seu momento de leitura. E em primeiro lugar, a foto da Alessandra, a nossa contadora de história, a leitura em família. Então, foram esses os vencedores do concurso, e entre em contato com a biblioteca para pegar o seu brinde surpresa. Eu quero agradecer nesse encerramento, mais uma vez, gratidão a vocês por nos prestigiar e fazer com que a gente se apaixone por Clarice mais. Então, eu convido você a estar com a gente durante esse mês de novembro, mergulhada em Clarice, lendo Perto do Coração Selvagem, que vamos compartilhar no final do mês no Clube Leia Mulheres Caldas Novas. Muito obrigada a todos, tenham todos um restante de noite maravilhoso e um bom final de semana.